babies! Vamos chegando. Vive tua paixão essas gerações. Aí, Lê, Simônia, Cio. Vamos chegando, gente. Oi, Ellenzita. Soninha. Vamos chamando essas meninas lindas. Vamos chegando. Eita! Vamos de Djavan hoje. Boa noite, Resita. Olá. Vai, Fube, tudo bem? Eu tô de dourado, gente. Que não tem mais. Sabe quanto você tem? Tô animada. Eba! Vamos chegando, povo. Agora é batom vermelho, gente. Batom vermelho na cara. Poder. Deu para tudo que é seu. É isso aí. O espaço de consciência aqui por aí. Marcinha, Mércia, Dione, boa noite. Márcia, Fátima Souza. Galera entrando com força. Jesus, Francine, Valdete Souza. O povo chegando. Vamos mandar aviãozinhos. Gente, vamos compartilhando a live com quem vocês acharem que vai curtir o nosso conteúdo. A gente toca mais. Eu não tenho roupa de frio, laranja. O que eu faço agora? Tem que pintar. Tá quase laranja. Tá um tom terroso aí, tá valendo. Pra ver se. Chegando aí, Shirloca também, o povo entrando. Muito bom, meninas. Muito bom. A gente está entrando num grupo de mulheres, né, gente? Porque se não entra mulher nessa live. Aliás, entre os maridos, quem mais? Os maridos das mulheres. Maridos das mulheres é ótimo. Vamos chegando, vamos dando um tempinho para o povo entrar. Mulheres empoderadas que contagiam com a sua energia master. Adorei, energias masters. Ai, gente, muito chique. Entrou, Carlos Silva. Entrou um. Bem-vindo, Carlos. A gente está esperando a energia Yang. Vamos lá. Fortalecer, dar um equilíbrio aí nesse negócio. É isso. Vamos entrando. Está caindo, não quero perder. Não vai perder, Fatiminha. Vai dar tudo certo. Tô mandando aviãozinho, ó. Tô mandando aviãozinho pra galera vir pra live. Vem pra live. Bora ali escangalhar com esse trauma. Vamos lá? Vamos lá. Bom ter vocês aqui. Se você não se render, chega lá. A gente está nessa vibe desde quarta-feira, né? Exato. Você nasceu com tudo que é seu. Nem queira saber o quanto você tem. Você quer, você pode, se não se render, chega lá. Gente, eu sou terapeuta louca, mas a gente se entende, né? Tá acabando a musiquinha, Djavan agora vai descansar. E nós estamos chegando já com a intensidade total do oral, não é o nosso tema? Nós estamos fazendo outro ressoar, né? O segundo capítulo dessa sequência de lives que nós vamos fazer sobre o quê? Sobre as 5 dores primordiais da infância, certo? Um tema que hoje está sendo muito falado. E eu vou recapitular aqui com as meninas. Primeiro, bem-vindas, né? Hoje a gente vai falar aqui em conjunto, estamos junto e misturado, ressoar, que é a nossa maravilhosa Soninha.
Potência na veia, isso mesmo, Ale, potência na veia. A gente está aqui para escangalhar com os traumas e pôr o mundo para girar com o nosso amor. Ellen de Paula também aqui com a gente, não é? Ressoar se tornando cada vez mais potente, a gente seguindo os trabalhos, desenvolvendo lá no nosso Terapeuta Master essa questão das habilidades, né? Para a gente poder aprender a falar, aprender a criar conteúdos, a compartilhar e principalmente pensar, tá? Essa é uma habilidade que a gente precisa ter para ser um bom terapeuta. Fazer links, pesquisar, aprender, né? Estar conectado com outras pessoas para a gente não emburrecer, né? Então, é muito legal, porque quando a gente fica só vendo uma coisa por um único prisma, muitas vezes a gente está perdendo o trem, né? Está perdendo a oportunidade de elaborar grandes coisas e grandes fatos dentro da gente. Vou voltar, então, para a gente entender o que está se passando. Nós começamos na terça-feira a falar da máscara do esquizoide, né? Que vem da ferida da rejeição. E a gente identificou que essa ferida vem, então, nesse período aí da fase intrauterina até o primeiro mês de vida. E a gente colocou aqui, né, que esse trauma não tem a ver necessariamente pelo fato dessa criança ter sido rejeitada ou não, mas fatos que possam ter acontecido estressantes na vida dessa mãe, na vida dessa família, que dentro daquela frequência, daquela dor, daquela energia, a criança sente aquilo como rejeição. Ela não tem o filtro da interpretação, ela só sente a frequência, ela só sente a dor da mãe, né? Então, como ela interpreta é que vai fazer toda essa diferença. Queria voltar a focar, vou falar de novo, porque como nós já há um tempo já estamos falando desse assunto, né? Um assunto que de certa forma está no fervo, né? Tem muita gente falando dele, algumas pessoas conhecendo o conteúdo agora, outras pessoas como eu, que já usam esse conceito já há muito tempo. Só que existem várias nomenclaturas para o mesmo ensinamento. Então, voltando a explicar rapidamente, esse ensinamento parte ali de uma época da era freudiana, quando Freud vem com a questão de que dentro de um corpo tem uma mente, né? E aí todo mundo começa a aceitar a questão da análise do mental, em compreendendo que muitas coisas que são manifestadas na nossa vida têm a ver com todas essas fases que a gente vem falando, a fase intrauterina, né? Depois a fase oral, que é justamente o que a gente está trazendo agora, que é essa fase do zero, do primeiro mês de vida até mais ou menos os 3 anos de vida, que é a fase da oralidade, quando a criança põe tudo na boca, quer morder, quer experimentar, tem a ver com essa fase. Então, esse trauma, ele se dá nesse momento, que é o trauma do abandono, a gente vai explicar isso também aqui, bem direitinho. Para a gente alinhar essas nomenclaturas, eu vou trazer de novo isso para vocês. Eu vinha de uma linha de estudos baseada na Lise Bourbeau, que é um estudo já bastante antigo e usava isso no mercado corporativo, né, para fazer análise de comportamento, gestão de conflito, é uma ferramenta incrível para gestão de conflito. E por isso funciona muito bem para as famílias, porque é um lugar onde tem bastante conflito, né, que a gente precisa aprender a gerenciar conflito em casa, né? Então, é verdade? É verdade. Exatamente. Não é? É interessante esse conhecimento, porque você começa a olhar para a pessoa com um olhar diferente. Você já sabe quais são os gatilhos dela, o que causa dor, o que você pode fazer para ajudá-la a lidar com aquela dor, né? A partir do momento em que você domina esse conhecimento e consegue associar os traços que essa pessoa traz. Então é fantástico. Uma coisa bacana. Assim, conhecimento dentro de casa faz toda a diferença dentro também. de casa faz toda a diferença, porque você passa a respeitar a forma, né, a individualidade de cada um, sem rotular que mas esse filho é assim, aquele outro filho é daquele jeito, esse aqui come muito, esse aqui quer ficar na caverna, esse aqui chora muito. Então, quando você começa a perceber que cada um tem a sua característica e que existem ferramentas para você tirar o melhor, trazer o melhor ambiente para o desenvolvimento daquele tipo, né, daquele caractere, perfil, a gente né? começa a ter isso, exatamente. E lembrando que lá no nosso Terapeuta Master, a Soninha vai trazer
um conteúdo, assim, muito interessante, né? Fazendo um pouquinho desse paralelo Fazendo alguns desses links. perfis, alguns links com a medicina germânica, né? E isso, gente, é um conhecimento de muito Ouro. valor, de ouro, vale ouro, né? Mas então, voltando a colocar a questão do alinhamento das máscaras, justamente porque eu venho divulgando, divulguei em muitos grupos, trouxe esse conhecimento já tem alguns meses, e eu divulguei esse livro aqui, né? Que é As Cinco Feridas da Infância, da Lise Bourbeau. Eu acho que tem outro nome, como é que fala no Brasil? São Cinco Feridas Emocionais, Lise Bourbeau. Emocionais. É. A minha versão aqui, o meu livro de português do Brasil ficou no Brasil, eu não trouxe quando eu vim para Portugal. Eu comprei esse, então o nome é um pouquinho diferente. E como eu alinhei essa nomenclatura com muita gente, e hoje, como existe muito movimento nas redes sociais, a minha internet está me sabotando. Faz uma oração forte, Valdete. Dá um dedo aí e manda, né? Resolve. Vai dar tudo certo. Então, eu só vou fazer mais de novo esse paralelo para que a gente entenda isso, né? A ferida da rejeição, na Lise Bourbeau chama rejeição, e a máscara seria escapismo. Nós vamos trazer a máscara, então, o nome do esquizoide, porque agora nós estamos entendendo que é assim que a coisa se dá, né? Então, por quê? Porque é a nomenclatura que a maioria das pessoas estão usando. Ok, beleza. Depois tem o abandono, que é justamente a fase que nós vamos falar hoje, que é o oral, né? E na Lise Bourbeau está como dependente. Nós vamos, então, trazer o oral, tá? Essa nomenclatura agora vamos usar o oral. A ferida da humilhação é a mesma, tá? Que seria humilhação masoquista. Beleza. Ferida da traição seria, então, no livro da Lise Bourbeau, o controlador. Nós vamos, então, trazer com a nomenclatura que está sendo mais usada, que seria o vínculo. E da injustiça, no livro da Lise Bourbeau, que muda, então, a gente vai usar como manipulação, e a máscara, em vez de rígido, passa a ser psicopata. Uma coisa que eu queria deixar claro é: não existe nenhuma ligação com as patologias, tá? Então, eu recebi uma pergunta dessa no meu WhatsApp. Gel, mas essa coisa de masoquista e psicopata, isso não são doenças? A pessoa vira, então, um psicopata? Não, gente, é uma nomenclatura que Reich deu na época em que ele desenvolveu esse conceito, a partir de alguns conceitos que ele trouxe de Freud, ele começou a analisar e dizer, então, que não, gente, não é uma mente dentro de um corpo. É um corpo e uma mente que se interagem e funcionam entre si. O corpo afeta a mente afeta o corpo, as emoções afetam a mente, que afetam esse corpo. E aí ele começa esse estudo que no final é bastante desenvolvido lá na bioenergética pelo americano Alexander Wolff, tá? Então esse é um conhecimento que vem se desenvolvendo. A Lise Bourbeau foi uma pessoa que fez um compilado também desses conhecimentos, e era isso que eu queria trazer como introdução, né, já que alguém pode assistir esses vídeos de forma avulsa, então é sempre importante dessa introdução. A ferida da traição, qual será o nome da máscara? A ferida da traição, a máscara é o rígido, tá? No livro da Lise Bourbeau é controlador, nós vamos usar o rígido, que é a nomenclatura que vem do Reich, que é a nomenclatura que mais está sendo usada no momento, ok? Então, nós vamos falar agora um pouquinho das características dessa ferida do abandono. Como eu disse, ela desperta lá depois que a criança tem lá um aninho, ou um pouquinho antes de um ano, que a gente faz a partir do primeiro ou segundo mês de vida, até os 3 anos de idade. E essa ferida, ela é startada porque essa criança tem uma necessidade de afeto que não é suprida. Ela sente carência, ela sente que foi deixada de lado, que foi abandonada, que não foi olhada, que não foi cuidada das suas necessidades. Isso pode acontecer por diversos motivos, tá? Imagina vocês que são mães que já passaram por isso.
Quando o bebê está no colo, você está ali com ele, a criança tem um aninho, ela ainda não fala, ou 9 meses. E aí ela chora, 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 você dá o peito, você dá o bambedor, você dá um remédio para cólica, você dá um remédio para gases, e você não consegue identificar qual é o mal-estar. Às vezes o mal-estar é uma etiquetinha da roupa que está machucando. Às vezes o mal-estar é o calor. Às vezes o mal-estar é porque ela não está gostando daquela música, né? E aí você, como mãe, não consegue suprir a necessidade eminente daquela criança. E ela cria, então, uma ferida, um trauma. Tá? Na nossa concepção, que nós que acreditamos na espiritualidade, já digo e repito, um conceito não invalida o outro. O fato de você acreditar que a criança traz isso para ser explorado, para ser curado, ser tratado, não faz a menor diferença para aquela pessoa que não acredita, que simplesmente acredita que acontece um trauma, acontece uma situação e ela fica em dor. Faz diferença nenhuma, gente. Por quê? Porque isso é só um sistema de crença, é só o que cada um crê. O importante é que você estude, aprenda e aplique. E outra coisa, nem todos os pacientes, os assistidos que você vai cuidar, vão ter a mesma fé que você. Você vai tratar pessoas de diversas religiões, com diversas linhas culturais. E é importante que quando a gente vá para o consultório, a gente não leve o nosso sistema de crença para dentro do consultório. Né? Que a gente possa levar esclarecimento, que a gente possa levar para aquela pessoa ferramentas para que ela possa lidar com aquela dor, com aquela situação e ter uma qualidade de vida. Né? Mas nós que acreditamos nisso, nós temos essa interpretação de que aquela criança traz aquilo como algo para ser trabalhado e vivido e curado nessa vida. Porque, como a gente diz, né, é uma criança, mas na verdade é uma alma, é um espírito que está vindo de alguém que tem várias e várias e múltiplas experiências. É a nossa crença. Acreditando nisso ou não, a ferramenta, o estudo de Reich, o estudo de Lowe e partindo dos pressupostos de Freud, que fala justamente dessas fases, a fase intrauterina, depois a fase oral, depois tem a fase anal, e tem a fase da descoberta da sexualidade. Então, depois do desenvolvimento social, todas essas fases vão sendo alinhadas com esses possíveis traumas, com essas possíveis dores, e vão, então, modelar esse corpo, modelar esse comportamento, modelar esse sentimento. Tá claro? Muito claro. É interessante acrescentar em relação a essa questão da oralidade, né? Que às vezes cria-se uma associação de que, então a criança tinha uma necessidade oral que não foi atendida. E muitas vezes o trauma é justamente o oposto, foi em excesso, foi a oferta além. Então é um limiar muito complicado de você dizer assim, não, não vou despertar esse trauma no meu filho. Porque como é uma criança muito pequena que ainda não comunica a sua necessidade, às vezes você não tem o exato parâmetro do que vai saciar essa necessidade dela, né? Então é legal olhar para isso. Isso que você tocou é interessante, eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas como a gente já falou que a gente não combina nada, né? A coisa vai andando, existe o oral de falta e o oral de excesso, né? Então, o oral de falta, normalmente ele tem, por exemplo, tendência a engordar. O oral de excesso, não. Ele é mais carente emocional. Sim, então você tem aquela carência do suga-suga, eu quero. Todos os dois têm essa característica, mas um tende a ter um tipo de corpo um pouquinho diferente do outro, mas existem outras características que são em comum. Então é aquela pessoa que é magrinha, mas é graciosa, fofinha, aquela criança que você fala assim, nossa, que bonitinha, que é aquele adulto que você fala assim, nossa, que vontade de apertar a bochecha. Mas não necessariamente a pessoa é obesa, né? Isso é interessante falar. Mas existe aí uma relação com o ter muito e o ter pouco, né? Então, desse conforto. Ou eu não tenho nenhum conforto, eu não sou visto, eu não sou acolhido, ou eu acabo me sentindo, de certa forma, também por excesso, por receber demais, mas não receber aquilo que eu preciso. Porque não adianta você me dar uma Ferrari se o que eu preciso é de uma piscina, né?
Então não adianta você me dar o que eu não preciso. Então, eu também tenho isso, né? Me dá coisa demais que não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu realmente preciso. Pode E falar. aproveitando, assim, é uma característica do oral desde sempre, né? Desde dessa fase de desenvolvimento até a vida adulta, essa coisa de não saber expressar o que quer e essa necessidade de que algo tá ruim, nem ele mesmo sabe, e ele tende a depender que o outro identifique o que está faltando para ele. E é aí que Sim. está, né, a confusão geral. Porque ele não Sim. consegue dizer o que falta, né? Desde essa época pequenininho, às vezes ele estava com fome, a mãe trocou a fralda, a mãe fez isso, botou quentinho, agasalhou e tal, e não era isso. Ele sentiu isso um trauma. E isso vai rolando vida fora, porque ele continua dentro esse processo, é repetitivo, ele não sabe nunca, ele só sabe que algo tá ruim. Mesmo adulto, mesmo maduro, mesmo sabendo, tendo uma fala desenvolvida, porque é do oral, essa coisa de falar bem, né, de tipo, comunicação, mas ele ainda assim não consegue explicar o que está sentindo. Ele tem algo que está me incomodando, mas não sei o que é. E uma necessidade e uma de achar que o outro é que tem que adivinhar o que está faltando, né? Trazer aquele conforto para ele. Isso aí é, um looping, É um né? saco sem fundo que a gente brinca, né? O oral, quando ele não está na sua força, né? Quando ele está realmente ligado com a falta, com aquilo que machucou, ele vai ser uma pessoa que vai ter traço de dependência de tudo, de pessoas, de comida, de direções, é aquela pessoa que vai... Inclusive, vamos falar de consultório, né? É aquele paciente que vai chegar no consultório querendo que você faça a mágica. Ele não quer fazer parte dele, aliás, ele nem sabe o que ele quer, né? Ele quer o que ele tem que fazer. Fala para mim que eu faço, né? Então, isso é uma grande armadilha, porque nós, terapeutas, temos uma tendência de sermos, às vezes, muito maternais, né? O terapeuta é cuidador, né? Mas você cura a dor, você não é babá de ninguém. Se você entrar nessa, você vai estar frito, assado, cozido, você não vai chegar no ponto. Né? Então, o oral precisa ser, o dependente, o oral, ele precisa ser levado a estar no recurso, estar na sua força, para que ele possa manifestar no mundo aquilo que ele veio manifestar. E o que ele veio manifestar? Ele veio manifestar acolhimento, ele veio manifestar alegria, ele veio manifestar aconchego, ele veio manifestar amorosidade, ele veio manifestar uma personalidade que une, uma personalidade que ajuda, a empatia, a sensibilidade, né? Quando você pega um oral que encontra outro oral, eles parecem almas gêmeas. Não, mas você na música. Não, você pensa. Discussões filosóficas são aquelas pessoas que vão querer falar de filosofia, de Deus, de música, disso, daquilo. Elas vão estar ali se deliciando quando elas encontram uma outra pessoa que tem essa oralidade também, essa sensibilidade. Parece que elas sabem que nunca se viram, né? Mas por conta dessa sinergia, dessa simpatia, dessa questão, dessa intensidade. O oral é intenso, ele quer viver a vida, ele quer sugar, ele quer usufruir, porque ele está sempre nesse vazio. Pensa num aspirador de pó, né? O oral é um aspiradorzinho de pó, ele quer sugar tudo da vida. Mas, no fundo, existe um grande vazio existencial quando ele não sabe onde é o cais dele, ele não sabe onde quer chegar. Quando ele não tem a sensação de sempre nunca estar completo, então sempre quer mais. E voltando a falar sobre o que a Soninha falou do oral de falta e do oral de excesso, quando a gente fala até da alimentação do dependente do oral, tem assim, olha, ele tem dois paradoxos ali. Ele tem bom apetite, mas pode ser bulímico, né? E gosta de alimentos moles, come lentamente, tem um paladar infantil, né? Tem uma relação esquisita com a comida, né? Muitas vezes. Ou come demais, ou vai para um processo de vômito. Isso que a gente está falando do oral na dor, né, gente? A gente está falando do oral fora da sua força, né? E a gente, mais uma vez, eu estou falando aqui dos picos, tá, gente? Porque nós vamos estudar no curso que existem dentro... Eu, por exemplo, eu tenho uma predominância do rígido e tenho, em seguida, o oral, certo? Então, quando eu estou na minha força, é uma bomba de amor, porque bota para frente, tem a energia do rígido
quer fazer acontecer, é fazer o melhor, ele é extremamente competitivo com ele mesmo, ele está sempre querendo se superar, e se ele está dentro nessa minha combinação, por exemplo, né, que é rígido com oral, e ele está na sua força, ele vai conseguir ser uma pessoa que empreende com amor, com dedicação, com o coração, tá? Se essa minha combinação, quando ela está na dor, é devastadora. Eu já estive nesse lugar, né? Então, o que a gente vai fazer no curso? A gente vai estudar essas combinações. De que forma essa pessoa é, qual é o pico dela, se ela tem pico ou não. Tem pessoas que têm pico de traço. Tem pessoas que têm mais ou menos equilibrado. Esse aqui é um pouquinho mais, esse está perto. Então, fica às vezes mais difícil de você identificar de cara o que aquela pessoa é. Tem pessoas que são muito fáceis. Tem algumas características. Ponto importante que... Vai falar, Sonia. Não, um ponto importante que eu queria lembrar, só que ela já falou na outra live, então só reforçando, né? Como esses traços eles são desenvolvidos lá na formação do indivíduo, a gente não muda isso ao longo da vida. Porque a gente utiliza esse conhecimento para aprender a lidar e fazer justamente esse movimento que a Gel está colocando ali, né? De sair da dor e me colocar na força, no potencial, porque cada traço desse tem seu ponto forte, suas características positivas e suas características negativas. Então, se eu estou na dor, eu evidencio, né? Eu manifesto muito mais essa característica negativa. Então, só fazendo esse parêntese aí para lembrar o pessoal que ainda não tinha. É super legal isso, é super legal lembrar disso, porque não existe, e é isso, é uma característica que vai te acompanhar até o fim da vida, por isso que na nossa metodologia a gente vai ensinar para vocês o modo rápido de diagnosticar e o modo observativo, que seria o modo clínico, né? Que existe um modo visual, existe um modo energético. Nós vamos ensinar para vocês lá dentro do Terapeuta Master. Gente, o que a gente está trazendo é uma informação nova, é nossa, né? É claro que o conceito é antigo, é um conceito que muitas pessoas estão usando e eu fico muito feliz que sim, porque quanto mais as pessoas souberem disso e puderem usar na sua família, no seu trabalho, muitas empresas hoje usam esse conceito nas empresas para, como eu disse aqui, fazer resolução de conflito. Eu, quando era diretora de recursos humanos, eu usava esses conceitos todos, temperamento, os perfis de dor aqui da Lise Bourbeau, que são os mesmos, né, que vêm dessa teoria do Reich, porque é muito simples, você consegue diminuir muitíssimo o tempo para resolver os problemas. Você vai assertivamente conseguir entender como você pode contornar a dor e o conflito, fazendo com que as pessoas se encontrem com elas mesmas e com os outros, aceitando os outros como eles são. Então, que esse conhecimento se divulgue cada vez mais. Mas nós estamos trazendo para vocês uma forma de pesquisar isso energeticamente. Isso é um trabalho de pesquisa da nossa equipe, né? É um trabalho de pesquisa que nós desenvolvemos. E nós não vamos nos rogar de dividir com vocês. Vai ser dividido lá no Terapeuta Master. E também vamos dividir com vocês como fazer a análise visual, analisando as partes do corpo, né? Para que você possa ter as duas ferramentas em mão. Para que você possa realmente ser um terapeuta bastante qualificado naquilo que você está fazendo. A gente vai usar a nossa Ferrari, mas a gente também vai usar a nossa capacidade observativa, tá? Eu queria falar mais uma coisa do corpinho, do oral, que é muito interessante. Como eu disse, não necessariamente ele vai ser obeso. Todo mundo sempre dá muito o exemplo do Jô Soares, né, como um oral. Ele realmente é pela gula dele, pela aquela alegria, pela aquela comunicação, que está sempre pegando nas pessoas. Lembra do Jô Soares, ali no 11h30? Ele toca o tempo todo, ele tem necessidade de contato, ele precisa pegar, ele é fofo, né? Mesmo o Jô Soares, quando ele era magro, quem conheceu o Jô Soares lá no Vivo Gordo, lá na década de 70, 80, sabe que o Jô Soares é muito magro, mas ele nunca deixou de ser fofo, né? Aquela carinha redonda, aquele cabelo de anjinho, aquela carinha assim, né? Que te convida a um abraço, te convida a um beijinho. Você não tem um amigo assim, uma amiga, que você
fosse um clube, a pessoa pode ter 70 anos, você quer apertar ela. Ela é fofa, né? Oral, eles tendem a manter uma aparência mais jovial, né? Para essa coisa, né, mais infantil, até difícil, eles demoram mais para envelhecer, né? Já é uma característica. Exatamente. Sim, Essa porque perninha também quando eles estão no seu recurso, eles estão cheios de alegria, né? São aquelas pessoas, é isso que a gente falou, a função do oral no planeta é acolher, é juntar, agregar, né, Ellen de Paula? É você, né? Então, e normalmente essas pessoas têm o quê? Um tônus muscular mais molinho, ela tem aquela pelinha fofinha, ela pode ser magra, mas você passa a mão nela e tem aquela coisinha aqui no bracinho, que dá vontade de fazer assim. Ela pode ser magra, mas ela tem essas partes, né? Eles falam que é É a o tônus. cabeça, os olhos miudinhos, né? Me corrija se eu não estou errado, os olhos mais miudinhos, aquele tipo que está entrando dentro, profundo, tô indo dentro de você, né? Tipo uma lentezinha. Boca e tronco, né? Onde os ombros, que essa característica do ombro mais arredondadinho. Redondinho, isso, tudo fofinho. E o tônus muscular. Arredondado e as perninhas curtas, né? Porque lembra essa coisa de não crescido, mesmo que seja grande, tem essa coisa miudinha, pequenininha, bonitinha. É o fofo, né? Tudo é fofinho, tudo é aprazível para ser. Eles se moldam por conta dessa carência, desse vazio, com um corpinho atrativo para ser tocado. Então eu tenho que ser aquela coisa fofa, né? Para que cheguem perto de mim. Ao contrário do esquizoide que a gente falou semana passada, o que o esquizoide faz? O esquizoide ele afasta as pessoas quando ele o esquizoide de pico, ele tem tudo muito pontudo, a cabeça muito grande, as pernas muito finas, muitos são altos, aquele olho esbugalhado para fora, que já te assusta. Normalmente usam óculos e já fique longe, né? Então, ao contrário do oral, que ele vai estar sempre te chamando para esse interlúdio, né? Para esse contato. O lado bom, esse é o lado desse oral na força. Ele vai poder fazer trabalhos de comunicação, trabalhos sociais, realmente sempre vai ser uma pessoa extremamente engajada, no sentido de desejar realmente uma transformação, uma melhora, e ele tem essa energia de cura, de transformação, de acolhimento, de amorosidade. Por outro lado, quando ele não consegue se sentir de alguma forma, né, dentro da manifestação do seu potencial, eles se tornam extremamente destrutivos para eles mesmos e para quem está em volta. Então, normalmente se envolvem em relações tóxicas, acabam tendo esses problemas de dependência química, dependência com drogas, com bebida, com cigarro, vários tipos de vícios emocionais, comida ou falta de comida, né? Ou não come, ou come muito, né? Entra em processos bulímicos ou em processos de obesidade. Tendem a reter muitas emoções e quando soltam, parece vão segurando, né? Porque estão em dor e quando soltam são devastadores, porque parece que cobra, né? Uma cobrança, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque você devia ter feito. Não trazem para si a responsabilidade sobre as rédeas da sua vida. E foi o que a Ellen falou no começo. Eles querem que você decida a vida deles. Eles nem sabem o que, na verdade, quando eles estão fora da sua força, eles nem sabem o que de fato eles querem, né? Eu coloquei. Foi engraçado, Ellen, porque está justamente isso que eu coloquei aqui, olha. Dificuldade para pedir ajuda, né? Então, o oral, ele tem dificuldade de pedir ajuda porque ele tem dificuldade de saber o que ele quer. Então, tende a querer que o outro adivinhe. É como aquele bebê esperando ajuda no berço. Muitas vezes não pede ajuda por achar que ninguém se importa, o vitimismo, com o que ele sente. Então entra nesse processo de se vitimizar. Então ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, porque ele está com aquela lembrança lá daquela época que ele ficou sozinho no berço chorando porque a mãe não podia, porque a mãe estava cuidando do outro filho e ele sentiu aquilo como um abandono. A reação negativa do oral ele se desestrutura quando encontra barreiras e não consegue expressar seus sentimentos e dificuldades. Sabe aquela pessoa que começa a chorar do nada e você fala assim, o que você tem? Não sei! Você está sentindo? Eu não sei!
Mas você quer um vazio? Você quer um não sei. Tipo, adivinha? Põe uma chupeta na minha boca, põe uma mala, eu quero que você adivinhe, né? E a pessoa não sabe o que responder. Nesse momento, como você lida com essa dor? Você acalma, você fala, tudo bem você não saber. Eu estou aqui com você, pode tocá-lo. Se você tem um filho que passa por isso, você fala, tá tudo bem, bota a mão. Tá tudo bem, eu tô aqui com você. E isso acontece porque o oral, ele sente tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é uma característica dele. Isso não é ele não vai mudar. Isso está na configuração, lá no sistema nervoso dele. Ele sente tudo ao mesmo tempo. Ele sente, por exemplo, a falta, a solidão, a falta de um toque, a falta de ouvir, a falta de ver alguma coisa. E aí vem o tempo e você pergunta, o que está acontecendo? Não sei por quê. Porque está tudo um turbilhão dentro dele. E essa necessidade de chorar, que eu acho muito interessante, é uma necessidade da configuração do sistema nervoso do oral. O oral, ele precisa chorar para sobreviver. Equalizar. Se ele não chora, ele está em profunda dor, e aí entra até no processo, até a questão até do engordado pegar peso, independente se come ou não, ele começa a entrar nesse processo porque está retendo, ele engorda das emoções. Sim, tem emoção. Aquela coisa que a educação, né, sempre faz, assim, quando você tem um filho que chora muito, qual é a primeira coisa que os pais fazem? Engole o choro. Isso é veneno para o oral. Engole o choro, ele vai engolir, né? Ele vai engolir, engole o choro, ele vai engolir o choro, vai engolir o sapo, vai engolir a comida, vai engolir a depressão, vai engolir tudo. Faça uma vida engolindo, né? Ele vai engolir. Para poder arrumar alguém que acolhe, né? Para ficar mais gostosinho, para ser visto, para ser tocado, para ser acolhido, seja o que quer que seja, vai crescendo. Ele precisa de oral. Já viu aquele que o choro alimenta? O oral é esse. Se ele chorar, ele não precisa nem comer. Deixa ele chorar. O choro do oral, ele equaliza o sistema nervoso central dele. É como se fosse a forma do oral despressurizar aquela emoção. Então, ele não entende o que está acontecendo com ele. Para outros traços, verbalizar, dizer, falar, pontuar, e a gente vai falar disso nos próximos, é o que equaliza essa pressão. Para o oral é simplesmente chorar. Para o esquizoide, que nós já falamos, é entrar na caverna. Ele precisa ficar quieto. E é interessante que o chorar do oral também, é legal da gente falar, que é um chorar sem motivo. Não precisa de ser de tristeza extrema, nem de alegria, nem de felicidade. Ele quer chorar. Deu vontade de chorar, o importante é que ele não reprima. Acho que esse é o ponto, assim. Não reprima. Não reprima, porque senão entra nesse processo totalmente danoso, né? Danoso, Sim. né? Doente, né? Pega forte pra ele. E eu vou trazer, então, aqui como oferecer ajuda, né? Eu compilei algumas coisas. É isso que a gente estava falando. Deixe o oral chorar. E ainda pedir para que ele fale o que ele quiser. E deixar ele falar o que ele quiser. Ele se sentirá mais seguro e acolhido. Você tem que ser alguém que ele percebe que está ali para tentar ajudar a ele se sentir melhor. A única função que você tem naquele momento é: eu estou aqui totalmente para você, para que você se sinta melhor. Eu estou aqui para ver você chorar, para estar com você, para ouvir o que você quiser dizer, mesmo que você não saiba o que tem a dizer. Eu estou aqui para você. Essa é a forma de ajudar. E aí, depois que ele chorar, depois que ele sentir que você realmente está com ele, por ele, independente do que ele esteja te entregando, ele começa a conseguir organizar os pensamentos. Aí ele começa a falar sobre os sentimentos. Ele para de engolir e põe para fora. Ele começa a conseguir elaborar e fazer aquilo e até ouvir as suas dicas, tá? Para que ele possa sair daquele processo de dor. Então, essa é uma dica, né, de como oferecer ajuda, tá? E aí, vamos ao que a gente deve evitar. Eu estou falando um pouquinho para a gente poder trazer informações bem relevantes, né? Criticar. A Regina falou ali, ó, oral é 90% água, de tanto que chora. A Ana Ju também falou, isso é tudo, fracionada milimetricamente. Isso é um pouquinho de tudo? É isso, Ana?
A Regina é totalmente oral, né, gente? A gente nem sabe disso, mas não precisa. Tem gente, como você falou, tem pessoas que têm pico, né? Então tem pico daquele traço. A Ellen, por exemplo, é muito característico que ela tem, que ela é oral, né? A Sônia um pouco, o que é, assim, que a gente ainda não, né? Ela é uma pessoa que se você não for lá e fizer o estudo, você fica meio sem saber. Eu acho que também confundo um pouco. Eu acho que o meu rígido fica muito mais evidente do que o meu oral. Só quem realmente convive comigo percebe que eu tenho essa coisa do acolhimento muito forte, né? Então, mais a parte... A gente tem um pouquinho de cada. É interessante deixar claro que a gente tem essas 5 características. A questão é que a gente tem algumas mais exacerbadas, mais em evidência, né? Eu, por exemplo, eu tenho um oral bem forte, mas o oral ele tende a ser mais acomodado, dependente. Eu sou totalmente independente, porque eu tenho características de outro traço. Eu também tenho essa coisa, eu tenho trabalhado muito o choro, porque eu descobri que o choro pro oral é cura, ou seja, quando eu reprimo, que é uma característica de um outro traço, eu entro em dor. Então, eu preciso de aprender, entender, trazer essa consciência para eu poder equilibrar e viver, né? Usando isso na forma máxima, como a meu favor. Isso. Então, é interessante todo esse movimento, esse estudo, agrega muita coisa. Eu falo, é ouro, porque isso é ouro. Né? Porque aí você entende que não tem que engolir o choro, né? Aquilo que a tua mãe, que teu pai falou quando você era criança, engole o choro, não sei se falou, é o que muitos de nós escutamos. Eu, quando escuto engole o choro, eu falo, né? Eu quero quebrar o planeta. Eu falo, tá, tu vai ver o que eu vou fazer e tal, né? Diferente, é um outro braço, a gente vai falar dele depois. Mas o oral, ele vai engolir, ele vai entrar em profundo sofrimento, tipo assim, ninguém me ama, ninguém quer me ouvir eu chorar, eu não posso nem chorar, né? E não chora, porque acha que tem medo também desse desabafo, porque acha que se chorar, vai fragilizar. E não, chorar é válvula de escape, né? Aqui o espaço terapêutico Sansara está falando, será que eu preciso voltar a chorar de novo? Se você tiver ela for oral, ela se você tiver um oral de forma... É aquilo que a gente estava falando aqui, que lá no curso a gente vai explicar melhor, né? A gente aqui está explicando como se fosse uma pessoa com pico. Por exemplo, eu pego a Regina Ribeiro. A Regina Ribeiro tem um pico de oral. Ela é um ótimo exemplo de um temperamento oral. Ela tem outras características. Como a Ellen falou, nós temos um pouquinho de cada um. Alguns em forma de pico, com alguma característica muito mais acentuada, outros em um equilíbrio maior. É bom e pode não ser, porque às vezes você fica parecendo que é uma pessoa bipolar, né? Então, você é oral com o rígido, por exemplo, quase igual, uma hora você está cuspindo marimbondo, outra hora você está chorando igual uma desequilibrada. Aí você volta a ficar com raiva e volta chorando e volta querendo todo mundo para a ponte que partiu. E aí parece que você é o bipolar, né? Pessoa bipolar. Porque uma hora está de um jeito, outra está de outro, outra está de outro, está de outro. Na verdade, eu acho que todo mundo é bipolar, porque tudo é dual, então a gente tem todos os picos. Mas não, mas nesse sentido da característica, não. É o que eu estou querendo dizer assim, quando isso, gente, assim, quando existe essas proximidades muito ali, é difícil, porque a pessoa entra em muito conflito. A divisão. A pessoa entra em um conflito profundo, entende? Porque ela não sabe, ela sente tudo ao mesmo tempo. Isso é ruim. É bom, por um lado, porque ela tem N habilidades. Quando ela está no recurso, quando ela está na força, ela tem muitas habilidades, porque ela consegue ver tudo de uma forma muito holística, muito integrativa. Ela tem a sensibilidade do oral, ela tem a criatividade do esquizoide, ela tem a prudência do masoquista, ela tem o ganha-ganha do psicopata e ela tem a liderança do rígido. Certo? Então ela tem um pouquinho de tudo. Se ela tiver um recurso, é uma bomba. Quando você tem esse perfil mais ou menos decolado. É muito mais potência. Porém, é muito mais difícil de se entender e dar conta. O processo de autoconhecimento de quem tem esses caracteres muito assim similares é um processo muito mais difícil.
Porque você tem de tudo um pouco, tanto do bom quanto do ruim, né? Então, deixa eu ver, a Shirley falou, o mais gostoso é que quando a gente aprende a conversar e a negociar com todos os seus eus e coloca todos no recurso, eu tenho me amado a cada dia. Exatamente isso. Quando você começa a conseguir fazer esse processo, aí você é uma puta de uma potência. Quem tem é muito próximo, né? Quem tem filhos acaba conseguindo, talvez, compreender melhor, né, as suas dificuldades e as suas forças, mas para algumas outras características vai ficar capenga, né? Porque ela não tem aquela característica. Ela pode desenvolver? Pode, porque nós podemos tudo. Mas é um trabalho de desenvolvimento. E quando essa distribuição é muito para uma característica, quando está na dor, acaba sendo exacerbada essa manifestação, né? Então, sim, um oral na dor acaba sendo excessivamente emotivo, chega a ser aquela pessoa chata, né? De tanto quando é predominante esse traço e não tem equilíbrio entre outras características, né? Sim, sim. E aí, está aqui falando, só para eu não conseguir falar tudo, gente, porque a gente só está lá do 16. Evite criticar esse choro, né? Procure não tentar obrigá-lo a racionalizar naquele momento, né? Evite querer trazer ele para o mundo prático, né? Você precisa entrar no mundo da imaginação do oral para trazer ele para a solução, né? Porque para ele a lógica e o racional não faz sentido. Mas você vai falar, mas isso aqui é vermelho, mas não é. Você está falando isso aqui porque eu não sei. Ele não está no racional. Ele não está no racional. Então não adianta você querer falar assim, não, mas presta atenção, olha, isso aqui a cor é essa. Ele não vai conseguir. Então evite fazer isso, porque você não vai ajudar, né? E eu queria falar sobre uma questão assim bem legal, que é a área de atuação, tá? Normalmente, o oral, ele precisa trabalhar aquilo que a gente estava falando, com contato com pessoas. Isso é o mais forte dele, né? Ele precisa de áreas que exijam essa humanidade, né? Ele, se tiver numa área de recursos humanos, numa empresa que dê a possibilidade dele ter projetos criativos, de desenvolvimento pessoal, na área de educação, na área das artes, da comunicação, ele vai estar extremamente conectado com a sua própria essência e com aquilo que o alimenta, né? Porque, na verdade, o grande problema do oral é essa saciedade que nunca sacia, essa fome, né? Esse vazio que ele tem dentro dele que nunca preenche. Então, é como se fosse, como eu brinquei, um aspirador de pó, né? A ambição dele é uma ambição extremamente sentimental. Ela é provocada por algo, não é uma ambição racional, né? Precisa ser provocado por algo emotivo. Um ideal, por exemplo, né? Eles são extremamente idealistas, eles querem fazer algo por um ideal, por um mundo melhor. We are the world, aquela coisa bem assim, né? Que chora com qualquer música. Comercial de margarina. Gente, oral na dor. Comercial de margarina, família feliz. O oral tá chorando. Aquela música da Tracy Chapman. Não é? Aquela música triste. Oral na dor não pode ficar sozinho, né? Oral na dor não pode ficar sozinho. Vou contar para vocês a história de uma amiga minha, oral. Estávamos numa boate na Lapa, ela estava com dor de cotovelo, dor de corno, dor de tudo. Bombando a boate, a gente dançando lá na Lapa, pá, 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 pá. Daqui a pouco, aquelas músicas super animadas, daqui a pouco falou assim, cadê fulana? Fulana estava no canto, com um fone de ouvido, escutando música de fossa, chorando dentro da boate. Estava feliz, então. Isso é um oral. É um oral de... Não, ela botou o fone e foi curtir fossa no meio da boate. Entende? Então, gente, isso é um oral na dor. É um oral... A gente tem que contar as coisas engraçadas, né? E é um dos perfis com mais predisposição a construir relações de dependência emocional,
Então, lembra que a gente estava falando de modelos sistêmicos, seguros e inseguros? O oral, tem muita gente oral que se permite viver sistemas dinâmicos inseguros e abusivos. Então, isso é um ponto que eu queria pegar, porque a gente está vindo num conjunto de informações que vão se juntando, certo? As pessoas que têm a oralidade gritante, a dependência gritante, a ferida do abandono gritante, elas normalmente são pessoas que se colocam na frequência do abandono, de sofrerem, ou do abuso, de sofrerem abuso e até abusarem, né? Que é aquilo que a gente está falando, é uma ferida que traz um padrão de dor, que traz uma frequência e aquilo acaba se misturando, tá? Então, eu prefiro estar numa relação abusiva do que ficar sozinho. Eu prefiro ficar numa relação que me faça mal do que estar sozinho, porque a dor de estar sozinho, o vazio de estar sozinho é muito grande. São pessoas que tendem a seguir pastores. Gente, eu sempre fui da igreja, tá? Uma coisa é você ter uma pessoa que você admira, que você ouve, que você admira e segue. Outra coisa é você colocar os poderes da sua vida na mão de pastor, de terapeuta, de professor, de mentor, seja lá o que for. Tá? Muito cuidado. Tá? Somos todos humanos, todos falíveis. Pode ser o Papa, pode ser o presidente da República, pode ser Giovana, pode ser a professora da escolinha. O oral, quando ele está na frequência do abuso, ele só quer alguém que diga para ele o que ele é e o que ele tem que fazer. E aí ele se coloca justamente no lugar de ser acorrentado, amarrado, porque ele vai por vontade. Porque ele não quer decidir nada. Aí ele encontra um tirano que quer decidir por ele, que quer dizer o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E aí ele vai e se amarra naquilo. Tá? Então, muito dessa frequência do abuso é instalada nesse momento. Tá? Porque o oral tem uma necessidade de estar vinculado. E se ele não está na força, se ele não está na leveza, se ele não está vivenciando toda essa amorosidade que ele tem para dar para o mundo, entendendo que é isso que vai preencher esse vazio, é a doação dele, tá? Ele vai se vincular a qualquer tipo de situação, inclusive situações abusivas, abusos físicos, abusos morais, abusos emocionais, do chefe, do patrão. Sabe aquela pessoa que vai para o emprego, toma lambada do chefe? Chega em casa, o marido chuta. Vai para a igreja, o pastor diz que ela é Jezabel. Vai para a terapia, a terapeuta manda ela separar do marido, ela nem sabe se quer ou não. Aí ela vai e faz... Entende? Ela não consegue ter uma decisão. Ela está sempre se colocando na mão dos poderosos. Que os poderosos decidam por mim, né? Então, é importante. Jaqueline, envia uma mensagem para a Sônia que ela te orienta, ainda dá tempo de entrar no curso. Ó, tem gente aqui querendo saber do curso. Sim, gente, entra em contato com a gente, tá, Jaque? Manda um direto para mim, ou para a Sônia, ou para a Ellen, e a gente te dá, a gente conversa com você para ver, elas encaminham para mim, a gente bate um papo para ver o que a gente pode fazer, tá? O curso tem 32 aulas, nós estamos na 7ª aula. Então, acredito que até o fim desse mês, se alguém quiser e estiver interessado em entrar, ainda dá tempo. Ainda tem muita coisa. A gente tem um curso que tem 28 mil cursos dentro, né? E 32 isso semanas de aula, né? Não são apenas 32 aulas. A gente tem atividades diversas para serem desenvolvidas. E tudo é aplicado. Como a gente tem explicado, o nosso curso não é um curso teórico, ele é um curso que traz informações para vocês levarem para a clínica e, ao mesmo tempo, nós aplicamos em vocês. Então, é um curso, não é uma terapia, mas é um curso terapêutico. Quem está passando e realmente está se predispondo, porque assim, gente, não é um curso para qualquer um, tá? Porque se você não está a fim de olhar para a tua dor, você vai até falar assim, não quero mais, não sabe nem por quê, vai parar de aula, vai se sabotar, né? Porque assim, esqueci.
É que nem quando você tem terapia, tá no momento crucial, que naquele dia você esquece de botar o despertador e não acorda para terapia, né? Então, é um processo que é terapêutico. Tá falando de quem? Do meu marido. Gente, tô falando do meu marido, né? Ele se sabotou todo dia aí na clínica, na sessão dele. Isso acontece com todo mundo, tá? Não tô falando botando o dedo e acusando ninguém. Mas é um processo que você precisa, principalmente quem tem essa ferida do abandono e que tem a frequência do abuso. São os tratamentos mais difíceis, tá? São os mais libertadores, mas são os mais difíceis porque a pessoa não quer sair da dependência. Ela acha que se ela sair da dependência, ela não vai sobreviver. Se ela for... Agora, o mundo precisa dos orais. O mundo precisa desses caras. Porque eles vão trazer esse tempero amoroso, desprovido de interesse. Ele faz por ideal. Quando ele está conectado com a sua força, quando ele está conectado com essa essência de amor, de expansão, de agregar, de criar energia, sinergia entre todos, né? Ele entra numa frequência de muita potência. É por isso que justamente nessa fase muitas crianças passam abuso e são abandonadas. Porque você acaba marcando e fazendo com que elas não consigam manifestar esse amor, né? E tem conexão com as crianças estelares, que a gente tem falado, né? As crianças que estão vindo com essa frequência, mas que passam, então, por certas situações e circunstâncias e acabam não conseguindo manifestar aquilo que vieram manifestar porque entram em profunda dor. Em vez de doarem esse quantum, acabam ficando nessa posição de dependência, de dor, de não conseguir manifestar. Então, cabe nós, como terapeutas, educadores, mentores, pais, tios, que a gente traga essa lucidez de como lidar com essas pessoas, né, que passam por todas essas situações, e que a gente respeite essas individualidades para que se manifeste o céu na Terra, né? É isso que a gente está lutando aí, para isso que a gente está trabalhando e vivendo, né? Só mete o dedo na ferida quem está comprometido em se curar, e realmente não é um processo fácil. Não é, né? Então, se você percebe que começa a se dar desculpas, que não quer... Não estou falando do meu curso não, tá, gente? Estou falando de qualquer atividade que te leve a pensar, que te leve a olhar para a sua dor. Não me coloco como a última bolacha do deserto, não sou. Apesar de saber que o nosso curso está muito foda, tá? Nem quero esse lugar de deuses e semideuses. Estou muito longe disso, tá? Mas eu sei o valor que o curso que a gente está oferecendo tem. A gente quer escangalar os traumas. Escangalhar trauma! É isso mesmo. Mas não com essa característica de analisar, sabe? De falar assim, eu tô aqui, eu quero olhar para essa dor, eu preciso me conectar com isso. E o oral tende muito a fugir no momento em que ele percebe que para ele se curar, ele vai ter que se responsabilizar. Ele vai ter que... Ô, Bud, filhote. Gente, meu cachorro resolveu manifestar aqui. Ele é oral, tá, gente? Ele é muito oral. Ele é oral. Depois é oral. Carência emocional. Então, essa característica, isso que eu queria deixar claro para vocês. Não, quem tem essa característica sabe o que eu estou falando. Tem muita gente que está aqui que já superou muito disso. E sabe o quanto foi duro. E o quanto muitas vezes é necessário que o outro simplesmente o escute. Segure na mão e diga, eu estou aqui com você. Não tenho nada para te falar, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu estou com você. Né? Essa é uma forma muito gostosa e carinhosa, né, da gente cuidar de um oral, né? A sensação abstrata, eu achei isso muito legal, né? Eu quero ficar grudado, eu quero ganhar ou dar colo. Essa é a sensação abstrata do oral. Eu quero ficar grudado, eu preciso me conectar, eu preciso me colar. E na hora que ele consegue usar... Ah, Bela, com certeza. Você é uma oral, eu já te falei isso na nossa conversa. É uma oral muito disfarçada, né? Você tem muito... Ninguém, todo tem mundo um olha pra ali. eu sou toda descolada, né? Mas só quem sabe o que passa dentro desse coraçãozinho. Não é? Baby.
né? Então, essa sensação abstrata, eu queria deixar essa informação, porque ela é muito importante, né? A sensação do oral é: eu quero ficar grudado, eu quero ganhar ou dar colo. Quando ele está no dar colo, ele está entrando em contato com essa energia dele de cura, né? E quando ele está no eu quero colo, eu preciso colo, eu preciso colo, eu preciso colo, aí ele não está conseguindo manifestar, ele não está conseguindo fazer. Mas a gente precisa desses caras, porque eles vêm para revolucionar em amor. A gente precisa desses caras. E a gente precisa cuidar dos nossos orais. A gente precisa não menosprezar a dor deles. A gente não pode menosprezar a confusão deles. Eu não sei, mas eu não sei por que eu não consigo. Nelly, eu não sei por que eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Não sabe nem que é dor. Não sabe nem que É aquela musiquinha, não sei se vou, se fico, se vou, é pra frente e pra trás, se vai ficar do lado do outro, mas é isso. É tipo isso. Mas na hora que se encontra naquele lugar, né? Como é que é essa expansão desse coração? Né, é muito grande. Tanto nesse recurso, né, da dependência emocional, ela é a potência também, né? Porque ele se doa em tudo. E eu acho mais legal do oral essa capacidade de se colocar na empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro. Então, quem tem um oral tem um guardião, porque ele já sabe, ele olha para você não tá bem, né? Deixa eu te ajudar, o que está acontecendo? Então, aquela pessoa, ela consegue entrar ali dentro do seu campo, ela tem, isso é dela, né? Então, é bem legal. Então, tem esse lado bom. O oral é muito acolhedor. Gente, ter um oral é muito bom. Aí o Mara falou, credo, eu sou oral. O povo tá... Pô, vocês são muito engraçados, me identifiquei. O espaço terapêutico que a Clara colocou. A pessoa pode ser cristal e oral ou não? Claro. Claro que sim. Porque, gente, o que vocês têm que entender, e a gente vai estudar isso também lá no nosso... Gente, nosso curso tá foda, né? Com licença, né? Que tudo não é se igual conecta, nada. né? Tudo se conecta. O cristal é uma frequência, tá? Eu posso ser índigo e ser oral. Agora, o que acontece? O nível de amorosidade, ele é mais puro quanto mais consciência eu tenho. É aquilo que a gente estava falando, por exemplo, imagina um ser que vem de outra galáxia, que tem a frequência de amor dele é muito mais pura que a nossa. Estou dando esse exemplo, tá? Então, a gente tem uma frequência de amor aqui, digamos, de uma frequência cristal. E aí vem um cara com uma frequência, sei lá, imagina que o nosso cristal a gente coloca que é um grau 6, né? Aí vem um cara com uma frequência 12. Tô escangalhando o teto. Quando ele chega aqui, você que tem uma frequência 6 não reconhece essa frequência 12. Ela é muito alta para você. Mas é um tipo de amor, né? Mais neutro, mais evoluído, com um nível de consciência das leis universais ainda muito maior, né? Não significa que uma pessoa de grau 5 não sinta amor, que uma pessoa de grau 3 não sinta amor, que uma pessoa de grau 4 de consciência não sinta amor. Apenas esse amor vai frequenciar em faixas diferentes, né? E a personalidade é a personalidade, porque o caráter acaba sendo uma manifestação de uma personalidade. Que é provocada por uma dor? Sim, mas é uma personalidade. Então, eu tenho essa personalidade recheada com uma frequência. É uma personalidade recheada com uma frequência cristal, uma personalidade recheada com uma frequência índigo, uma personalidade recheada com uma frequência dourada, uma personalidade recheada com uma frequência grau 4, que é conhecedor das leis universais, já com consciência, mas uma consciência diferente. Então, sem julgamentos de grau, entende? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Mas o fato é que é como se essa máscara fosse parte de uma persona, de uma personalidade que eu preciso manifestar para curar mais um pedacinho de um fractal meu, para manifestar luz naquele lugar onde há sombra em mim. Então, é isso. A gente que tem a espiritualidade faz essa leitura, né? Eu queria agradecer. Bud do céu, filho, pelo amor de Deus! Os meus bichos andam centrando nas lives, né? Na live de terça foi a Gaia. Nessa live é o Bud. Eles estão ativos. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos. Queria agradecer a presença das meninas.
Na terça-feira, nós vamos falar, então, da ferida. Deixa eu ver aqui qual que foi que eu marquei. Da ferida. Deixa eu ver o que eu vou falar, olha. Eu vou falar. Não sei, gente. Não sei se eu vou falar da humilhação ou se eu vou falar da manipulação. Eu ainda vou ver. Vou pensar na minha sequência o que eu vou fazer. Mas terça-feira continuamos a sequência de lives sobre os 5 caracteres. E nós vamos, então, na outra quinta a gente fala do outro caractere e na outra terça a gente fecha o bloco. Esse conhecimento tão bacana. E ajudando você já a lidar. Quando você olhar para alguém que tenha um pico de uma característica, você já vai conseguir lidar. Né? É aquilo que a gente falou. Você tem um filho que é esquizoide, que precisa de caverninha, respeita a caverninha do indivíduo. Né? Um outro filho que é oral, que precisa chorar, deixa ele chorar, apoia ele naquele choro. Né? Então, Valdete, humilhação, please, vai ter todos, Val. Nós vamos falar de tudo. E vamos escangalhar com esse trauma, cara. Só quero abrir um parêntese aqui. O pessoal que está concorrendo ao sorteio da consulta, nós vamos encerrar agora, filtrar lá e aí depois a gente posta daí o sorteio. Gente, eu não dei tempo para isso, palhaquinha. A pessoa falou, nós falou mais que os cotovelos. O assunto é denso. Ai, meu Deus, a gente tem que fazer ali, tá? Gente, a gente vai fazer e vai divulgar, tá bem? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer, vai divulgar Nossa, entrou coisa no olho. Vai divulgar e vai filmar o sorteio e vamos postar aqui para vocês, tá bem? Um grande beijo, meninas. Vocês... Beijo. Ana. Sorteio. A formação. E as manifestações e as formações. É verdade. Um grande beijo, meninas. Muito obrigada. Tá? Estaremos juntas logo. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.